Graça e paz a todos, que Deus em Cristo continue abençoando vocês, sua vida, sua família, seu ministério, sua igreja, sua casa, seus negócios. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A gente vai trazer uma palavra hoje, uma palavra que ela está baseada numa tipologia bíblica. Tipologia significa estudo dos tipos, né? Que estão contidos mais no Velho Testamento e no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, que vai falar sobre aquele cardápio que Deus deu para o povo comer na última noite que eles estavam escravos no Egito, para os hebreus, né? Na última noite que eles iam sair do Egito, então Deus deu esse cardápio. E a gente vai ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Comerão naquela noite o cordeiro assado no fogo, pães asmos e ervas amargosas. Essa passagem que eu acabei de ler, ela está baseada no contexto histórico, né, antes da 10ª praga. As 9 pragas antecessoras, né, vieram antes, já tinha acontecido, agora faltava a última. Então Deus dá esse cardápio para eles se alimentarem naquela última noite. E eles tinham que comer todos vestidos, prontos para sair do Egito, pronto para ir embora naquela mesma noite. Então, essas foram as diretrizes que Deus deu ao seu povo. Matar um cordeiro, colocar o sangue nas portas e com esse sangue aquela casa estaria livre do anjo da morte, que passaria matando todos os primogênitos do Egito. E na casa dos hebreus, como tinham as marcas do sangue daquele cordeiro morto na porta, o anjo da morte passou direto. Aquele sangue na porta significava já era uma tipologia do sangue de Jesus, que iria ser derramado na cruz, né, por nós. Então, Deus os orientou como se vestiriam para o evento, né? Lombos cingidos, vossos pés com sapatos, vosso cajado na mão, como apressadamente, prontos para viajar. Então, naquela última noite, foi isso que aconteceu ali no Egito. Todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, animais e os filhos. Mas os hebreus estavam guardados dentro das suas casas, saboreando esse cardápio, cordeiro assado no fogo, ervas amargosas e pães asmos. E o anjo da morte não ceifou a vida dos seus primogênitos. Bom, qual a tipologia que nós encontramos aqui nesses 3 elementos? Cordeiro, pão e erva. A tipologia, ela significa o seguinte: ela é algo, né, que aponta para o futuro e quando acontece, acaba. Ou seja, esse cardápio apontava para Cristo que iria à cruz. O pão asmo, aqueles que aceitassem aquele sacrifício da cruz de Cristo abandonariam o pecado.
seriam livres do pecado, e as ervas amargosas seriam as lutas, as provas, os vales, os desertos que o crente em Cristo salvo que abandonou o pecado passa. Não tem como. No mundo tereis aflições. Então, o cordeiro assado no fogo era uma tipologia de Cristo. Era um tipo de Cristo, ou seja, aquele cordeiro que está sendo morto ali, o sangue passado nas portas para livrá-los da morte, ia se cumprir em Cristo. Então era uma tipologia futura e se cumpriu em Cristo. Então, simbolicamente, a carne de Jesus, ela foi assada pelo sofrimento no Getsêmani e no Calvário. Lembra? Lá no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue. Ali ele começou a ser assado no fogo. E lá no Calvário, né? Todo aqueles cravos, a coroa de espinho, a lança que o traspassou aqui nas costelas, os açoites, as zombarias, as cuspidas. Então, simbolicamente, ali ele estava sendo assado no fogo. E o próprio Jesus disse lá em João capítulo 6, verso 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Ou seja, como é que eu como a carne dele, como é que eu bebo o sangue dele? Quando eu o aceito. Quando eu aceito o sacrifício que ele fez por mim. Então, esse Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi examinado por Anás, que era sogro de Caifás, por Caifás, que era sumo sacerdote. Ele foi também examinado pelo Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, e Pilatos, que era o governador, e foi declarado justo por todos, ou seja, ele era um cordeiro sem mácula, conforme estava especificado por Deus, que o cordeiro que eles iam matar naquela noite para comer, teria que ser um cordeiro sem mácula, sem defeito. E Cristo cumpriu esse papel. Aí Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro vai dizer, sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, Cristo cumpriu essa exigência, como eu acabei de citar Pedro. Ele foi morto pelos líderes religiosos e civis, e pela turba, ou seja, pela multidão de populares. Não é? Do mesmo jeito que o versículo 6 de Êxodo 12, Deus disse que seria, vai matar esse cordeiro na frente de toda a congregação, na frente de todos os hebreus, ou seja, Cristo também morreu assim. E Jesus também morreu no final da tarde, conforme Deus também disse que eles matassem aquele cordeiro lá no Egito no final da tarde. Então, meus amados irmãos, aquele cordeiro foi sacrificado, foi assado. Jesus também foi. Jesus também foi. Filipenses no capítulo 2, do 6 ao 8, Paulo escrevendo vai dizer assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e havendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Aquele cordeiro foi assado no Egito, Cristo foi assado na cruz do Calvário, foi assado desde o seu nascimento até o momento da sua morte.
Então o sangue daquele cordeiro pintado nos umbrais das portas livrou do anjo da morte. Jesus começou a derramar o seu sangue no Getsemane, quando suou gotas de sangue, e derramou a última gota no Calvário, intercedendo por nós. Assim como o sangue nas portas intercedeu por eles, lá no Egito, o sangue de Jesus nos livra da morte eterna no inferno. Quando aceitamos a Jesus, nós estamos comendo o cordeiro assado no fogo, do mesmo jeito que lá no Egito, naquela noite, eles também comeram. Daquele cardápio, Jesus é a nossa Páscoa. E Paulo diz, façam festa, porque Ele é a nossa Páscoa. O segundo elemento que está naquele cardápio que Deus deu, que é os pães asmos, que é um pão sem fermento, pão sem levedura. Porque o fermento, ele dá uma maquiagem na massa, ele incha a massa, ele proporciona um volume à massa. Ou seja, a massa deixa de ser aquilo que ela é para inflar, para não ser aquilo que verdadeiramente ela era a princípio. Então, normalmente, o fermento na Bíblia simboliza o pecado e a corrupção. Então, esses pães asmos representam a separação entre os israelitas, redimidos e salvos, libertos, e o Egito, ou seja, o mundo e o pecado. Então, o povo liberto é chamado para separar-se do mundo. E o Egito é símbolo do mundo pecaminoso. Então, e dedicar-se, depois de separar-se do mundo, exclusivamente a Deus. Então, Jesus advertiu contra o fermento, contra o pecado dos fariseus, dos herodianos e dos saduceus. Lá em Mateus 16, 6 e Marcos 8 e 15. Jesus disse, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava simplesmente, meu irmão, querendo dizer que livrem-se do pecado dos fariseus, livrar do fermento dos fariseus e do pecado dos fariseus. Lembra que fermento na Bíblia é simbologia de pecado? Então, os fariseus eles eram hipócritas. Fingiam ser santos, ser íntimos de Deus. Na verdade, eles eram hipócritas. Eles eram fingidos, eram falsos. E se teve uma turma que Jesus bateu de frente, foi com os fariseus. Chamou-os de raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus disse, olha, a ira futura cairá sobre vocês. Jesus bateu de frente mesmo com essa raça de fariseus e ele disse, livrem-se desse fermento, desse pecado, dessa raça de hipócritas, fingidos, falsos. Tudo o que o fariseu fazia era falso. Apresentava-se de uma forma, mas no fundo era outra. Jesus disse, livre-se desse fermento. Os saduceus, Jesus disse, livre-se do fermento dos saduceus, ou seja, materialismo. Ser materialista é pecado. O fermento dos saduceus, o pecado deles era materialismo. Era uma vida voltada apenas para os gozos e bens materiais. Negavam a verdade de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, quero ler aqui para você. 1 Coríntios, no capítulo 5. Versos 6 a 8, Paulo vai dizer, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento aqui é pecado, leveda a massa toda, ou seja, um pouco de pecado nessa massa aqui no meu corpo, no teu corpo, vai estragar-nos por completo.
Ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Paulo está dizendo, olha, o velho pecado, o velho fermento, joga fora. Seja uma massa nova, sem pecado, sem fermento. Aí ele vai dizer no 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, o pão sem fermento. O pão sem fermento significa dizer sinceridade, verdade. Seja sincero como crente, ande em verdade, assuma o papel de servo de Deus, assuma quem você é, aonde você for. É isso que ele está dizendo aqui. Livre desse fermento dos saduceus. Jesus também disse, olha, o fermento de Herodes, que é o secularismo, que vai rejeitar toda forma de fé, devoção religiosa, e só aceitam fatos, influências da vida presente. Só acreditam na ciência e no que vem. Jesus está dizendo, livre-se desse fermento, desse pecado, do secularismo, dos herodianos, que eram uma seita da época. Então, aceitar Jesus, comer o cordeiro assado, mas também abandonar o pecado, que é comer o pão sem fermento. A gente precisa fazer isso porque a salvação depende disso. Você aceita Jesus, mas tem que abandonar o pecado. Não tem meio termo. E as ervas amargosas, que é o terceiro elemento desse cardápio que Deus deu para eles comerem naquela noite. Né? Era uma salada de ervas amargas. E não é agradável algo amargo, mas faz parte do cardápio. No restaurante de Deus só tem um cardápio. Aceitar Jesus, abandonar o pecado e aceitar que, enquanto Jesus voltar, passará por luta, por provas, por tribulações, por vale, por deserto. E só quem entende isso é quem fala o dialeto crentez. Tem o português e o inglês, mas tem o crentez, é o dialeto do crente. Só sabe que é deserto, vale, nós. Então quer ir para o céu, filho? Aceita Jesus, abandona o pecado e entenda que vai passar por lutas e por provas. Porque se você não entender isso, você vai deixar Jesus. Então, eu como cordeiro, aceito Jesus, tiro o fermento, ou seja, abandono o pecado, mas não quero comer as ervas. No restaurante de Deus, tem que comer os três. Você não paga nada para comer no restaurante de Deus. O cardápio foi dado. Mas tem que comer os três. Para ter uma vida de retidão santa na presença de Deus, crê em Jesus, abandona o pecado e entenda que vai passar por lutas. Então, para eles lá, as ervas amargosas, traziam a lembrança amarga da escravidão. Romanos 6 e 21. Romanos 6 e 21 vai dizer assim: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, quando você andava no mundo, faziam coisas, se você praticava coisas que desagradavam a Deus, pecados horríveis, Paulo está dizendo, olhe, se envergonhe do seu passado. Porque o que você praticava, o final dele era morte. Então as ervas amargosas é para você lembrar de onde você estava, do que você praticava, do que você fazia, escravo do pecado, no mundão que é o Egito. E Jesus te libertou. Então Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lá em Marcos 8:34, Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é duro, é difícil a gente vencer a nós mesmos, nosso eu, nosso orgulho, nossa prepotência,
os nossos achismos, não porque eu tenho direito, não porque eu tenho razão, não porque eu posso, não porque... Não, 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 não mais viva você, mas Cristo vive em você. Seja discípulo dele. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, que é a sua luta diária de negar-se a si mesmo, lutando contra o pecado, para poder seguir a Cristo, irmão. Tem uma cruz e é sua. É você que tem que carregar. E lá em Gálatas capítulo 4, versos 19 e 20, Paulo diz uma coisa muito interessante. Eu já estou terminando o vídeo. Paulo diz, meus filhinhos, Paulo escrevendo para os Gálatas, por quem de novo, Gálatas, de novo, vocês enfiaram o pé na jaca, Gálatas, vocês estão pecando de novo, olha, eu vou ter que sentir dores de parto, Paulo está dizendo para os Gálatas, de novo por vocês. Dores de parto é uma dor terrível. Paulo dizendo, olha, eu vou ter que sofrer de novo por vocês, até ver Cristo ser formado em vós. De novo, eu pensei que vocês já tinham passado dessa fase. Mas de novo eu estou grávido de vocês, até gerar Cristo em vocês, vou sentir essas dores de parto. Eu bem quisera, Paulo diz aos Gálatas, agora estar presente convosco, porque eu estou escrevendo, mas eu queria estar frente a frente com vocês, eu ia mudar o tom da minha voz. Eu ia alterar o tom da minha voz com vocês, porque estou perplexo, Gálatas, a vosso respeito. Eu achei que Cristo estava gerado em vocês, mas não. Então, queridos, ervas amargosas. Ervas amargosas. Aceitamos a Jesus, abandonamos o pecado, nós temos que viver momentos amargos nessa vida. Mas tem uma notícia boa em meio a tudo isso. Não estamos sós. Ele passa conosco. Ele atravessa os vales, desertos, as provas conosco. Ele fica em silêncio, mas ele observa-nos. Porque na prova é para nós sermos aprovados. A prova é para tirarmos 10. Como? Com as lições que aprendemos na leitura da Bíblia, com as lições que aprendemos nos estudos bíblicos, com as lições que aprendemos na pregação. Na hora da prova é hora de colocar as lições na prática. Na prática. Na prática. Então, olha só para terminar. Esse cardápio ele não é opcional. Estou relembrando. Ele faz parte da nossa dieta do dia a dia. Ser crente é um estilo de vida. Aonde eu for, o que eu for fazer é como crente. O que eu não vou fazer é como crente. O que eu vou dizer é como crente. O que eu vou pensar é como crente. É um estilo de vida, queridos. Eu queria que você aprendesse isso. Ser servo de Deus é um estilo de vida. Dá para entender? Então viva. Viva como servo e filho de Deus, salvo na pessoa bendita de Cristo. Amém? Deus em Cristo continue a vos abençoar. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Você ajuda o meu canal com like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele vai mandar para pessoas que eu não conheço, nem você conhece. Só pelo like o YouTube sai distribuindo. Então, você ganha galardão e eu também. Você ganha galardão por me ajudar a evangelizar. Eu ganho galardão porque estou pregando. Nós dois vamos ganhar galardões. Quando você compartilha também com pessoas, isso vai se multiplicando. Esse compartilhamento, você também está evangelizando. Através de uma palavra que edifica. Eu tenho certeza que é uma palavra que edifica. E que puxa as orelhas de muita gente. Porque a intenção, meu querido, é que você seja salvo. Fica com Deus.